tradição e funcionalidade. No semiárido brasileiro, grandes açudes construídos no último século, até hoje são fundamentais para a população. As grandes estruturas não servem apenas para guardar água para os períodos de estiagem. Ao longo dos anos, os reservatórios ganharam múltiplas funções. Eles dão água para abastecimento humano e animal, são fonte de renda para pescadores, irrigam lotes agrícolas, controlam enchentes, geram turismo e ajudam até em projetos estruturais, como eletrificação. No programa de hoje, nós vamos conhecer um gigante na açudagem nordestina, ou melhor, dois gigantes. Curema, açude que já foi o maior do Brasil, é oásis no sertão da Paraíba. Mãe d'Água, com quase 640 milhões de metros cúbicos, barragem é fonte de sustento de milhares de famílias. Curema, Mãe d'Água. Os dois açudes juntos formam um sistema integrado, que é o maior reservatório de água da Paraíba. Produtividade em solo paraibano. Perímetro Irrigado de São Gonçalo comercializa R$ 9 milhões em coco e banana. Estoque garantido. Sangria do Açude Público de São Gonçalo proporciona beleza e segurança de que não vai faltar água para a agricultura. O programa Conhecer está no ar. As chuvas que banharam a Paraíba desde o final de janeiro foram suficientes para aumentar a capacidade de acúmulo de água nos maiores reservatórios do estado. O excesso de precipitações encharcou algumas áreas plantadas nos perímetros irrigados, mas isso não deve sacrificar a safra, principalmente das frutas que são comercializadas para todo o Nordeste. Por outro lado, a sangria dos mananciais proporciona espetáculos de rara beleza. É tempo de colheita da banana e os produtores não param, nem mesmo em período de chuvas. Mas o terreno encharcado mostra o quanto elas castigaram as plantações no estado da Paraíba. Até mesmo nos perímetros irrigados, administrados pelo DENOX, verdadeiras fontes de riqueza no campo, a situação preocupa. Os irrigantes devem contabilizar alguns prejuízos, mas nada comparado ao período invernoso do ano passado, que arrasou as plantações de culturas importantes para a economia. Não tem nem comparação. O ano passado, essa época aqui, estava tudo alagado. A água já estava um nível bem avançado aqui. Choveu muito nos últimos 3 meses, mas não o suficiente para acabar com a esperança dos produtores de uma boa colheita. Em 2008, por exemplo, mesmo diante das dificuldades, no perímetro irrigado de São Gonçalo, no município de Souza, as produções de coco e banana Pacovan contribuíram para uma comercialização que superou a casa dos R$ 9 milhões. O coco é o carro-chefe do perímetro. São quase 1.000 hectares de cultivo. Esse ano a expectativa para a safra é bastante otimista. Os produtores acreditam que esse ano as chuvas não deverão afetar as plantações e ocasionar grandes perdas. Não vai afetar não, graças a Deus. Só se ele continuar para frente, se aumentar as águas, né? Mas agora esse período está melhor do que o ano passado. Como as chuvas diminuíram, agora é hora de evitar a proliferação de pragas por conta da umidade do solo. Esse período é um período que nós temos que ter muito cuidado com a cigatoca, porque é um fungo que ele se adapta muito bem no período frio, né? A parte quando está bem úmida. Então, essa variedade de banana Pacovan, ela ainda é resistente à cigatoca, mas mesmo assim, a gente orienta sempre aos irrigantes para ter muito cuidado, para pulverizar, porque é uma espécie de fungo que prejudica bastante a banana nesse período. Se no perímetro irrigado de São Gonçalo, os agricultores trabalham para não deixar a produção cair por conta das chuvas, logo ao lado, bem pertinho, as chuvas foram as maiores responsáveis por um espetáculo que está atraindo quem passa por esse pequeno distrito no município de Souza. Esse é o açude público de São Gonçalo. É ele quem abastece o perímetro irrigado e quando ele está assim, sangrando, é sinal que os irrigantes poderão contar com água suficiente para o cultivo durante muito tempo. Essa é a torre da galeria que abre as comportas para o canal IS, que irriga a parte sul do perímetro. É a primeira etapa que tem 483 irrigantes distribuídos em 2.400 hectares. A barragem possui uma estrutura simples e eficiente. Essa barragem é um açude distribuidor d'água, porque no rio Piranhas
A montante dele, a 22 quilômetros, nós temos o Engenheiro Avidos, que é uma capacidade 5 vezes maior do que essa daqui, certo? É onde realmente armazena água e repassa para São Gonçalo para que possa alimentar o perímetro irrigado de São Gonçalo e abastecer as cidades aqui circunvizinhas. A exemplo de Marisópolis, de Souza, as 3 agrovilas. O açude de São Gonçalo tem capacidade para acumular 44 milhões e 600 mil metros cúbicos de água. Ele começou a sangrar no dia 18 de abril e no final do mês atingiu uma lâmina de sangria de 32 centímetros, revelando imagens impressionantes. Imagens para guardar na memória e, se possível, com um registro fotográfico do fenômeno. O agente penitenciário Jânio Alves não perdeu a oportunidade. A maravilha, né? Quando o açude sangra, pra gente aqui, pros colonos, principalmente pros colonos, pros perímetros irrigados de São Gonçalo, é uma benção, é um ano todinho com água. A felicidade da gente é imensa. É uma alegria que, quando a gente vê, renova a vida todinha. A família do cearense Alexandre Nazário também parou diante da beleza da sangria do açude. Sempre a gente vem aqui. Quando a barragem começa a sangrar, a gente dá uma passadazinha aqui sempre. Isso é rotineiro já, anualmente a gente vem. Espetáculo bonito. Ótimo e bonito, lindo, né? E parece que é uma coisa que você gosta de fazer, né? Ir nas barragens que estão sangrando. Acho porque a gente é do Alto Sertão, a gente mora bem próximo à cidade de Icó, né? Tem uns açudes grandes lá, a gente sempre vai curtir lá, as barragens da região lá. O açude público de São Gonçalo está localizado numa área de preservação permanente. O açude pereniza as águas do rio Piranhas, que banha os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E por isso é conhecido também como Piranhas-Açu. O rio nasce na Serra do Bongá, em Santa Fé, na Paraíba, e segue até a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Açu, no Rio Grande do Norte. A bacia hidrográfica, uma das maiores do Nordeste, cobre uma superfície de 17.500 quilômetros quadrados, por onde se distribuem mais de 100 açudes de pequeno, médio e grande porte. A bacia do rio Piranhas-Açu tem 7 subbacias: Piancó, Peixe, Alto Piranhas, Médio Piranhas, Espinharas, Seridó e Baixo Piranhas. Com as chuvas fortes desse inverno, o açude de São Gonçalo não foi o único a sangrar e proporcionar um espetáculo de rara beleza na Paraíba. Não muito distante desse pequeno distrito, um manancial muito maior também venceu sua cota de acúmulo de água e também está oferecendo cenas inesquecíveis e a certeza de fartura para milhares de paraibanos que dependem de suas águas. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história de 2 gigantes erguidos no interior da Paraíba. O açude Curema, que já foi o maior do Brasil, é oásis no sertão. O Mãe d'Água, com quase 640 milhões de metros cúbicos, é fonte de sustento de milhares de famílias. A construção de 2 grandes açudes no município de Coremas, nas décadas de 40 e 50, mudou a realidade do chamado Vale do Piancó, hoje uma das regiões mais ricas da Paraíba. O complexo Curema Mãe d'Água, que tem capacidade para acumular 1.358 bilhões de metros cúbicos de água, é a garantia de que milhares de pessoas não terão sede durante muitos anos. Souza, encravada no sertão paraibano e conhecida por abrigar um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo. A cidade, localizada a 450 quilômetros de João Pessoa, é o nosso ponto de partida para chegar ao maior reservatório de água na Paraíba. Nossa viagem segue pela BR-230. São 56 quilômetros de Souza a Pombal, outro importante centro do semiárido paraibano. Mais 18 quilômetros de rodovia até chegarmos à cidade de São Bentinho, porta de entrada para Coremas. Até lá, são mais 35 quilômetros de expectativa. Com uma população estimada em 17 mil habitantes, Coremas, no Vale do Piancó, surgiu da ocupação feita por fazendeiros, numa região antes dominada por índios da nação Cariri. E os índios, conhecidos como bravos guerreiros, resistiram até o final do século XVII, até que, vencidos, negociaram um processo de paz. Hoje a cidade é reconhecida como uma espécie de oásis no sertão da Paraíba. E é fácil descobrir por quê.
Em agosto de 1911, a então Inspetoria de Obras Contra Secas, hoje DENOX, iniciou os estudos para a construção de uma grande barragem no município de Coremas. O relatório, contendo todos os dados sobre a viabilidade técnica da barragem, foi concluído um ano depois. Mas somente em 1935, o governo federal resolveu transformar em realidade o que antes era apenas um sonho. O açude Curema foi concluído em 1943 e, desde então, a pequena cidade que o recebeu nunca mais foi a mesma. A bacia hidrográfica do açude Curema ocupa uma área de 6.840 km². A bacia hidráulica tem capacidade para acumular 720 milhões de metros cúbicos de água em quase 6.000 hectares. A barragem principal mede 35 metros de altura e o sangradouro, que tem 175 metros de largura, pode alcançar a lâmina máxima de sangria de 3 metros. O açude Curema foi considerado o maior manancial do Brasil até 1960, quando o DENOX construiu o açude do Oroz, no Ceará. Por si só, o Curema já seria um gigante, mas a necessidade e a ousadia do homem projetaram algo muito maior para esse açude, que recebe as águas do rio Piancó. Surgiu o desejo de uni-lo a um outro grande açude, para formar um só complexo de águas. A própria geologia da região nos permitiu isso daí. Quando concebeu o Estevão Marinho, certo? Ele tem a capacidade de 720 milhões de metros cúbicos. Esse volume é insuficiente para garantir essa irrigação toda no Baixo Açu. Então a topografia permitiu perceber que só com um canal de interligação poderia fazer outra barragem complementar com capacidade de 638 milhões e 700 mil metros cúbicos para complementar, formar um sistema único para assim favorecer. Nós temos dois rios bastante volumosos, caudalosos, que interferem na mesma bacia, que é o caso do Estevão Marinho, foi feito no rio Piancó. E o Egberto Carneiro da Cunha, que é o conhecido mais como Mãe d'Água, foi no rio Aguiar. Para conhecer de perto aquele que se tornaria parte do Curema, temos que andar um pouco mais. Uma questão de minutos por uma estrada que oferece dificuldades, por causa das chuvas. Mas todo o esforço valeu a pena. A imagem é simplesmente fascinante. Em 1953, tão logo foi concluído o açude Curema, o DENOX começou a construir o açude Mãe d'Água, para perenizar as águas do rio Aguiar. Em apenas 3 anos, o açude, que tem capacidade para 638 milhões e 700 mil metros cúbicos, estava pronto para formar o grande complexo. As bacias hidrográficas dos açudes Curemas e Mãe d'Água acabaram formando um único lago, com capacidade para acumular 1.358 milhões de metros cúbicos. Hoje, o sistema integrado é o maior reservatório de água do estado da Paraíba. Pegamos da bacia, parte da bacia do Piancó, do Piranhas, do Espinhara, tudo junto. Então, tudo isso, essas águas desaguam para o Vale do Açu. E o Vale do Açu, a extensão é muito grande, a irrigação lá é imensa, então havia necessidade de um armazenamento para garantir essa irrigação. Centenas de trabalhadores lutaram dia a dia para erguer o maior complexo de águas da Paraíba, braços que, juntos, mudaram a história desse pedaço de chão nordestino. Seu Moisés é um morador antigo da vila do DENOX, que fica na saída do açude Curema, no caminho do açude Mãe d'Água. Com 77 anos de idade, ele dedicou grande parte da sua experiência à construção das 2 barragens. O filho de Cajazeiras chegou a Coremas no dia 17 de maio de 1952 e diz que cada minuto de suor derramado nesse terreno fertilizado pela inteligência do homem foi importante. Seu Moisés lembra que o ritmo da construção era muito pesado. Eu era só responsável pelo material. Tomava conta do armazém, do paiol todinho, né? Como que fosse outro almoxarifado, né? Tinha um almoxarifado central aqui, lá era o segundo, né? E eu tomava conta de tudo, material que tinha lá, material de construção, de cimento, concreto, essas coisas, e material da turbina. É verdade que veio gente de fora construir a turbina? Veio 2 alemães e um holandês. Dava para se entender? Dava para comunicar direitinho? Dá para a gente entender muita coisa dele. Um momento em especial está gravado na memória do ex-funcionário do almoxarifado. O momento em que ele ficou lado a lado e pôde apertar a mão do presidente, Juscelino Kubitschek. Estive com ele, peguei na mão dele. Passei o telefone da minha mão para a mão dele. E nesse tempo a gente tinha energia aqui para Mãe d'Água. Era 2 motores grandes de Mãe d'Água. E a turbina ainda não estava funcionando. Aí quando foi para inaugurar a turbina, quem foi
se comunicar pelo telefone para a mãe d'água foi eu. Aí eu passei da minha mão para ele mandar desligar a turbina, o motor lá em mãe d'água e ele ligar a turbina aqui. Esse momento aí não dá para esquecer, não. Não. Um dos vizinhos do seu Moisés é Francisco Mangueira, o atual administrador do açude Curema. Quando não está medindo o nível das águas do açude ou fiscalizando a utilização do manancial pelos pescadores, Mangueira gosta de ficar em casa com a família e seus amigos, os saguis. Ainda hoje, Mangueira tem um antigo projeto da construção do sistema Curema Mãe d'Água, o projeto original, publicado à época em que os mananciais foram construídos. O complexo de água significa muito na vida do seu Mangueira. Inclusive essa casa onde eu moro hoje, o único médico que morou aqui, que não é médico, sou eu. Mas aqui até a minha chegada aqui só morava o médico que trabalhava no Denox, funcionário do Denox. E hoje aqui me sinto uma honra, né? Morar numa casa aqui do Denox, onde eu trabalho. Eu me orgulho de trabalhar com esse pessoal, que tem mais de 1.700 e poucos pescadores que vivem aí na ativa. E eu luto com esse pessoal desde 94 e me dou muito bem com eles. Daqui a pouco, no programa Conhecer, Sistema Curema Mãe d'Água, o maior reservatório da Paraíba, alavanca a economia no sertão. Medo e fascinação são sentimentos vividos durante a contemplação das belas cenas de fartura hídrica no semiárido brasileiro. O sistema Curema Mãe d'Água tem um papel fundamental, não apenas no abastecimento para o consumo humano. Os açudes também contribuem para otimizar a economia em Coremas, onde a principal atividade comercial é a venda do pescado. A produção é escoada para outros municípios na Paraíba e também abastece mercados importantes, como Fortaleza, Maceió, São Luís e Teresina. As cenas são tão belas quanto impressionantes. A queda d'água de 35 metros de altura proporciona um momento inesquecível e encantador para qualquer pessoa que se aproxima da barragem Mãe d'Água. Uma mistura de medo e fascinação. Um arco-íris salta por sobre as águas. Suas cores invadem a cachoeira. Não dá para desviar o olhar um só instante. Às margens do açude Mãe d'Água, cada minuto é um momento especial da Mãe Natureza. A lâmina máxima de sangria do sistema Curema Mãe d'Água é de 3 metros. No ano passado, o açude chegou a sangrar numa lâmina de 2 metros e 5 centímetros. Com as chuvas de abril de 2009, a lâmina alcançou 70 centímetros. A água passa com força pelas pedras arrastadas em seu leito. O rio segue seu curso, levando fartura e matando a sede de milhares de pessoas em várias localidades no Vale do Piancó. Abastece Coremas, abastece Piancó, abastece Cajazeirinhas, que é o município que tem aqui perto, aí depois São Bentinho, Pombal, e em São Bentinho ele tem uma adutora feita, governo federal, governo do estado, a adutora Curema Sabugi, que aí vai abastecer até a cidade de Várzea, passa Condado, Malta, Patos, que é uma grande cidade da Paraíba. Bem perto do Sangradouro, foi construído um canal, batizado de Canal da Redenção, que tem 37 quilômetros de comprimento e uma vazão de 4 metros cúbicos por segundo. Em 98 foi concluído este canal e vai irrigar em torno de 5.000 hectares. Acredito que ele já está em fase bastante avançada e breve a Paraíba vai ter mais esse perímetro irrigado, tendo produção e promovendo geração de emprego e renda para o nosso povo. Além de perenizar rios, fornecer água para o consumo humano, irrigação, eletrificação e projetos de desenvolvimento autossustentável, o sistema Curemas Mãe d'Água também é importante para a exploração de outra atividade, o turismo. Kelvin montou um restaurante com o pai ao lado do leito do rio. Espera acertar nas vendas. O jovem diz que os fins de semana já estão trazendo resultados satisfatórios para o comércio no local. Tinha mais ou menos 2.000 pessoas aqui no domingo, tinha gente do Piauí, todo canto do Maranhão, um bocado de gente. E aqui vem dar renda para nós e eles curtem a paisagem que é muito bela, né? Vocês estão vendo aí que é muito espetacular.
Apesar de ser um dia normal de trabalho, Clivander aproveitou a folga e trouxe toda a família. Pra quê? Pra curtir a sangria do açude. Essa é uma imagem Espetacular, né? imperdível? Imperdível, com certeza. Mas a importância econômica do Complexo Curema Mãe d'Água vai muito além de uma ou duas atividades comerciais. Na verdade, os açudes juntos respondem por todo o vapor que move a economia local. O açude Curema, principalmente, mobiliza um grande número de homens que sobrevivem da pesca. Seu Carlos Braga pesca no açude desde 1964. Construiu a vida dele e dos filhos, do que o açude sempre ofereceu com muita fartura: peixe. E em se tratando de seu Carlos Braga, não são peixes pequenininhos não. Olha só a pescaria do velho mestre. Comecei a pagar a pesca e até hoje tudo que eu precisei na pesca foi servido. Eu sou aposentado pela pesca, minha esposa é aposentada também. Meus filhos tudo tem documento e pronto, e nós estamos vivendo aqui nessa beira d'água. E o cara chega aqui e não passa fome não. Os mais jovens seguem o exemplo dos mais experientes pescadores. Muitos deles moram nos distritos distantes, do outro lado do açude. Ronaldo mora onde? Sítio Riacho de Boi. Para chegar aqui, quanto tempo de barco? 1 hora e 10 minutos. E todo dia você vem? Não, nas quartas e nas sextas. E vem trazendo quantos quilos de peixe? Na média de 100, 120 quilos. Basta chegar com peixe e comprador não falta. Mora aqui mesmo, em Coremas? Não, eu moro em Patos, na Paraíba. Mora em Patos, na Paraíba. Veio fazer o que aqui? Fazer a entrega, aproveitei para vir olhar esse peixinho aqui, né? Vai dar para levar? Eu vou dar uma pesquisada. Agora parece que o preço sai mais em conta aqui. Sai, com certeza, com certeza. Tem gente que paga na hora, na beira do açude, para levar o peixe para casa. Mas esse não é o maior comprador da produção pesqueira do açude Curema. Muita gente faz como seu Antônio Lopes, comerciante há 53 anos. E o que ele vende? Peixe, é claro. Preferência para o tucunaré. Isso aqui é eu que pesco, que compro um pouquinho. Toda a vida minha só é de pescaria. Só pescador e comprar um moinho e ficar vendendo aos colegas. José Jerônimo foi mais adiante. Esqueceu as pequenas vendas da banquinha, juntou dinheiro, vendeu alguns bons carregamentos de peixe fresco e não parou mais de comercializar o produto para outros municípios e até outros estados. Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Tanto vendo como compro. Rio Grande do Norte eu compro também, tem? Na região de Açu. Compro uma espécie e vendo outra. Desde criança que eu trabalho com peixe. A fonte aqui é peixe. Jerônimo resolveu diversificar a mercadoria. Investiu um pouco mais e agora também vende peixe salgado. Ouro de Matança salgada. A região do Pernambuco também. De Caruaru até Maceió. A maioria do peixe, quando ele estraga na rede, ou vai para a feira e não vende fresco, aí então tem que ser conservado no sal. É isso aí que a gente faz. Daqui a gente, se vender essa semana, tudo bem. Se não vender, a gente coloca numa cama fria, aí pode sustentar, ficar até 1 ano guardado. Não tem problema nenhum. 1.358 bilhões de metros cúbicos de água, em 9.794 hectares, numa altitude de 218 metros, em pleno sertão da Paraíba. O maior reservatório de água em território paraibano é também a maior prova de que o homem sempre terá uma alternativa para superar as adversidades muitas vezes impostas por sua própria teimosia. O Complexo Curema Mãe d'Água também é sinônimo de crença, de esperança, de vida. Vida que nasce na fonte e desce pela cachoeira gerando mais vida, e segue pela correnteza levando a mensagem concreta, em forma de água, de que é possível sim acreditar na vida. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.